Graça e paz, amada igreja. Meus amados, eu os convido a abrir a sua Bíblia. Salmos de número 98. Salmos de número 98. Texto bem conhecido nosso. Os amados que forem encontrando, se coloquem de pé em reverência à palavra. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas de louvores ao Senhor. Obrigado, irmão. Com harpa e voz de canto, com trombeta ao som de buzinas. Exultai perante ao Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os reis, os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com a sua justiça e os povos com a sua equidade. Amém? Vamos orar. Deus, nós estamos diante da Tua santa e bendita presença, Pai querido, Deus nosso Senhor. Deus, agora, Deus, nosso coração se enche de temor pelaquilo que o Senhor é, a Tua santidade, a Tua grandeza, a Tua supremacia, a Tua soberania e a Tua suficiência. Deus, a Tua palavra diz que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com temor e tremor. Deus, em nome de Jesus, dai-nos, ó Pai eterno, a reverência, o temor, o respeito devido à Tua santa e bendita presença, à Tua palavra santa e perfeita como ela é. Te suplicamos, ó Deus, que os temas que serão tratados, a abertura dessa conferência, esse tema que iremos tratar essa noite, que o Senhor, ó Deus, pela Tua graça bendita, possa, ó Deus, nos permitir apreciar, perceber a importância desse tema. E Deus, em nome de Jesus, dá-nos força e condição para de alguma forma ajustarmos a nossa vida, a nossa mente, o nosso caminhar, segundo aquilo que a Tua palavra quer, e segundo a Deus eterno, o legado que esses homens e essas mulheres de Deus no passado deixaram para nós. É o que nós te pedimos, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós iremos trabalhar a despeito dessa temática, a família puritana e o trabalho, nessa primeira conferência que nós estamos realizando na PIB de Centro Novo, juntamente com todas as igrejas. Falar de um tema como esse, amados irmãos, é trazer à nossa memória e trazer ao nosso conhecimento legados históricos de conhecimento teológico que homens e mulheres do passado deixaram e escreveram para nós. Hernán Dias Lopes vai dizer que quando nós não aprendemos com a nossa história, essa nossa história vira então a nossa coveira. Então nós temos duas opções: ou nós aprendemos com a nossa história e ela se torna então a nossa pedagoga, ou por fim nós não aprendemos nada com o legado deixado e então seremos sepultados porque cometeremos os mesmos erros do passado.
Olhar para esse tema, amados irmãos, da vida, da família, do legado, do movimento puritano, é ser tomado pelo braço e retornar à história, voltar ao século XVI, século XVII e século XVIII, da era cristã, de um momento em que o mundo passava por revoluções, por mudanças, por uma revolta e uma reviravolta em todo o pensamento. Quando nós chegamos no século XVI, nós temos o grande movimento e a grande alusão que nós temos da reforma protestante. A reforma se segue, homens e mulheres abraçam essa temática, cortam a sua ligação com o catolicismo romano até então, e então há uma grande efusão de pensamento. Os homens, as mulheres, os pastores começam a voltar para a Bíblia e começam a examinar todo o legado de vida. Só que a reforma não é completa. E aí começa a surgir um novo grupo de homens que estão inconformados com essa falta de completude dessa reforma. E começam então a sugerir uma reforma completa, que pegasse e abarcasse todas as áreas do culto, da vida, da igreja, política, cultura, tudo fosse reformulado à luz do princípio da temática que a reforma assim trouxe à luz novamente, que era: Deus é soberano, Ele é Senhor de todas as áreas, Ele é o nosso Deus. E a grande temática e a grande bandeira do movimento puritano era toda a vida para a glória de Deus. Então os puritanos começaram a perceber, e esse movimento começa a ganhar força, e eles começam então a perceber que a vida cristã, todas as áreas da nossa vida, devem apontar para a glória e a supremacia de Deus. E aí então, amados irmãos, nós vamos ver algumas características, diferente daquilo que nós estamos acostumados. Nós estamos trabalhando com matemática em que nós não vamos fazer uma exposição bíblica, mas nós vamos fazer uma caminhada histórica. Eu queria então pedir aos amados irmãos atenção, paciência, para que fossem observando os pontos à medida que a gente fosse discorrendo. Inicialmente eu separei 3 imagens para os amados irmãos observarem a respeito da família puritana, que é o primeiro ponto nosso. Família puritana e o trabalho. Ela não vai aparecer para os amados irmãos, que deve ter dado um probleminha. Joga outra imagem para mim. Pronto, os amados irmãos estão vendo um quadro. Esse quadro foi pintado em alusão ao respeito e a importância que a família puritana dava ao culto doméstico, à palavra e à centralidade da palavra na vida do povo, do homem, da mulher e da família puritana. Como nós estamos tratando dessa temática, os amados vão perceber nesse quadro pintado que toda a família está reunida em volta de um livro, e esse livro tem uma importância. E esse livro, lógico, é a palavra de Deus. Então a centralidade da família puritana era a palavra. Então a palavra de Deus era o norte, o prumo que eles utilizavam para regar toda a sua vida. Então nenhum passo, nenhuma decisão, nada, absolutamente nada da família cristã, da família puritana, tomava-se uma ação ou uma decisão sem antes ir para o culto doméstico e mergulhar na palavra de Deus e buscar a resposta de Deus para a sua vida. Uma outra imagem que nós encontramos aí é da importância que os puritanos davam ao casamento. Eles levavam isso muito a sério. Então o homem desde cedo era ensinado a ser homem e assumir a sua responsabilidade no papel conjugal de provedor, sustentador e protetor. A mulher desde cedo era ensinada a ser mulher, a adjutora, o braço direito, aquela que auxilia, aquela que era preparada para o seu amado segundo a escolha e a soberania de Deus. E esses temas nós vamos discorrer para entendermos melhor.
A nossa temática nessa noite de abertura da nossa primeira conferência Reformada e Avivada é a família puritana e o trabalho. Qual é o legado que esses homens e mulheres de Deus deixaram para nós? Como que eles viam o trabalho? Qual é a ótica puritana do trabalho? E aí os amados irmãos vão ver o último quadro que eu escolhi, que é um quadro pintado a água e óleo, de uma representação de Abraham Boss. Ele representa a família reunida na mesa, e eles entendiam que toda a providência da mesa era fruto da bênção de Deus. E lógico, como um bom e uma boa família pautada na centralidade da palavra, não poderia faltar oração de agradecimento pelo pão de cada dia. Eles entendiam que não havia necessidade de preocupar-se com o pão de amanhã, uma vez que o Deus soberano supria todas as nossas necessidades no aqui e agora, no hoje. Então a oração primordial do puritano era: muito obrigado, Senhor, por nós não merecermos e o Senhor assim providenciar o nosso pão. Esse é o ponto que eu quero trazer para os amados irmãos da família. A família puritana tinha uma ideia muito clara a despeito dos pontos que se seguem aí. Quais são as características do movimento puritano? Coloquei logo de uma vez para a gente não ficar curioso naquela expectativa da linha ficar aparecendo. Primeira coisa, esse movimento é um movimento religioso. Como eu disse aos amados, ele é logo em seguida a Reforma Protestante. A Reforma Protestante tem um grande trabalho feito em Genebra e Holanda, e nós estamos falando de um movimento tipicamente inglês, que vai surgir na Inglaterra. Só que quando tem todo o movimento do rei da Inglaterra, que decide estourar um casamento que ele não estava feliz, resolve casar-se depois, conversa com o Papa diz que não pode acabar casamento assim, e ele então resolve cortar laços com a Igreja Católica, eleger um novo membro para dirigir a Igreja Anglicana. Então ele resolve desmanchar o casamento com a sua primeira esposa, Ana Boleyn, e ele então casa-se novamente. Todo esse processo é o preparativo para o movimento puritano. É nesse momento que a igreja passa por essas reformas na Inglaterra, que esses amados irmãos começam a olhar a igreja da Inglaterra e dizer: não, mas está faltando algumas coisas. Se nós olharmos para a igreja da Anglicana, ela tem as mesmas características da igreja católica, então nós precisamos reformar a igreja. E aí então esse movimento, ele é religioso, ele parte do princípio de que a igreja precisava continuar e fazer uma reforma total em todas as áreas da igreja. Segundo ponto, amados irmãos, era a forte consciência moral que eles tinham. Como eu disse, toda a vida puritana era pautada à luz da Escritura. Então a vida moral, a consciência moral, a consciência de que os olhos do Deus Santo estavam sobre eles, era altíssima, a tal ponto de que a vida deles fossem centradas na consciência pura e santa. Por isso o grande lema dos puritanos era: toda a vida para a glória de Deus. Não era na ideia de extensão, mas era diária. Todas as áreas da vida deveriam evocar a glória e a exaltação desse Deus, pois Ele é soberano e é onipresente. Ele está em todos os locais estão nulos e patentes aos seus olhos. Lógico, é o movimento da reforma, é um movimento de protesto, de insatisfação com o que estava acontecendo na igreja da Inglaterra, e lógico, é um movimento centrado pura e exclusivamente na Escritura, e nós vamos observar isso. Quais eram as atividades preferidas dos puritanos? Eu estou tratando desses tempos para os amados irmãos terem a noção e a imagem clara do que era a família puritana. Quais eram as atividades? Você vai perceber que não era jogar bola, não era investir tempo jogando videogame, nada disso. Eles tinham um papel e tinham uma programação exclusiva. Qual era essa programação? Ainda que o trabalho fosse importante, mais importante do que o trabalho, ela era aquela imagem que eu coloquei para os amados. A palavra estava no centro
da família. Então, todos os momentos, o lazer da família puritana, em primeiro lugar, era a leitura da palavra de Deus. Eles tinham prazer em se reunir para ler a palavra. Crianças, desde terra, aprendiam a ler com as Escrituras e na Escritura. Mães passavam horas e horas ensinando seus filhos a lerem pela Escritura e com a Escritura. Eles ensinavam. Crianças aprendiam salmos seguidos, recitavam salmos inteiros, pela prática devocional da centralidade e da leitura da Bíblia. Qual era a outra coisa que os puritanos gostavam de fazer em família? Ouvir sermões. Havia uma satisfação e um prazer na família puritana. Era a programação primordial deles. Na nossa cultura ocidental brasileira, qual é a ênfase? Sextou, que a galera quer curtir preguiça e curtir a doidada no final de semana. Os puritanos, ao invés de dizer sextou, eles exaltavam a Deus porque domingo eles olhavam para o primeiro dia da semana como um dia de encontro com o seu Senhor. Então havia uma satisfação e um prazer em ir à capela, ir à igreja, ouvir aquele pequeno obreiro, aquele pequeno ministro do Senhor falar a palavra de Deus. Ainda que fosse um homem mortal, simples ali no culto, ele proferia aquilo que Deus havia dado do alto céu. E como que eles faziam de exercício? Durante toda a semana, a mãe, e juntamente com o pai, exercitava com os filhos o que o pastor pregou naquele domingo. Então o filho ficava remoendo a mensagem, e a mãe perguntando a cada vez que sentava para ler a palavra, ela fazia a pergunta do que o pastor pregou, para que o filho tivesse a percepção e entendesse qual a grande importância da mensagem quando o homem de Deus falava da parte de Deus, durante toda a semana, e assim era por toda a vida. O outro ponto, amados irmãos, era a reunião de oração em lar, que é o que a gente conhece basicamente como os nossos cultos, as nossas reuniões matinais. Eles faziam isso com certa frequência e com grande prazer. O homem do lar, cabeça, o pai, nunca saía sem antes os filhos estarem prontos, sentados e fazer a oração. Sempre, salvo as exceções de impedimentos, os pais estavam sempre com os filhos e faziam a oração de agradecimento inicial e entregavam os filhos para a mãe, e então saía para o trabalho, que era um prazer enorme para o pai. Saía com esse objetivo: cuidar da família, da esposa e dos filhos. Eles tinham uma norma, amados irmãos, que era investir tempo em conversas. Gastavam horas e horas conversando, mas tinham uma regra, tinham um princípio. Eles nunca gastavam conversa com pessoas ociosas e que não tivessem os mesmos ideais. As conversas basicamente eram com pessoas que tinham o mesmo pensamento, porque na cabeça puritana, conversar com alguém, imagine, que era um beberrão, era perder parte da vida. Porque se a vida toda é para a glória de Deus, eu não posso perder tempo conversando com alguém que tem outros ideais. Eu preciso conversar com alguém que tem o ideal da santidade de Deus. Então esse alguém me auxilia a me tornar um homem de Deus, que auxilia a minha família a se tornar uma família de Deus. Então eles tinham uma regra específica: horas e horas de conversa, debates frutíferos para aprender a respeito de Deus. Eu preciso abrir um parênteses aqui, porque talvez você vai dizer assim: irmão, então eles não evangelizavam? Não, isso não é verdade. Eu estou lhe dizendo que quando eles paravam para conversar, eles conversavam a respeito disso. Mas é lógico que para uma pessoa que não conhecia a Deus, eles falavam as verdades de Deus. Havia um princípio de evangelização. E o último ponto, que é o ponto que nós vamos entrar, é o trabalho árduo. Eles haviam um prazer enorme
a despeito do trabalho. Eles entendiam que o trabalho era uma bênção de Deus para o homem, para o lar e para a família. Por isso, nenhum tipo de trabalho que fosse honesto poderia ser desprezado ou desclassificado ou colocado numa segunda categoria. Para o puritano, todo trabalho era digno e santo para a glória de Deus. Todas as áreas, toda a vida para a glória de Deus. Vamos andar? Então, alguns pontos. Buscavam a constituição da família, tinha uma preocupação enorme com isso. Então, os puritanos, tanto homem como mulher, eram altamente seletivos. Vocês não iam ver um puritano com a cultura brasileira que nós temos, de sair para paquerar, sair para ficar. Não havia essa ideia. Havia uma ideia de santidade no cortejo, que era o namoro. Então havia um cortejo de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para a moça conhecer o rapaz conhecer a moça, ter uma informação de sua família, saber de onde vinha, quais os princípios, onde estava pautado, a história da família, e então abria-se um relacionamento para se discutir o casamento. Beijo? Para com isso, não existiam essas coisas, pois havia um respeito enorme pela vida em santidade, e o namoro não ficaria fora. Então não havia esse namoro que nós conhecemos aí. E priorizavam basicamente a educação dos filhos. E como é que eles faziam isso? Usavam o culto doméstico para ensinar os filhos. Não havia escola, não era uma coisa fácil de se encontrar. Aqueles que tinham maiores posses pagavam pessoas para ensinar, mas nunca a mãe ficava de fora do ensino. A mãe tinha a primazia de ensinar os filhos, principalmente através do culto e da palavra. Esse era o ponto. Segunda coisa, amados irmãos, eu queria olhar com os queridos agora alguns pontos. A primeira delas é aquilo que nós vamos tratar, e eu peguei como base o livro Santos no Mundo. O livro Santos no Mundo, que é um livro com cerca de 800 páginas, ele não se preocupa em trazer uma teologia puritana, mas ele se preocupa em trazer um histórico e um legado de vida dos puritanos para nós. E à medida que a gente tentar entender o pensamento puritano, com frases, temas trazidos que eu separei aos amados irmãos, nós vamos perceber a importância que eles davam à família e ao trabalho, e qual o entendimento que eles tinham sobre o trabalho. E a minha súplica a Deus é que de alguma forma nós temos uma correção no entendimento que nós temos de trabalho, com a ajuda deles. Então Cotton Mather diz o seguinte: Deus fez o homem uma criatura de sociedade. Esperamos os benefícios da sociedade humana. Isso equivale a que a sociedade humana deveria receber benefícios de nós. Aqui, amados irmãos, esse velho puritano vai nos ajudar a compreender a totalidade do pensamento puritano, trabalho e sociedade. Não havia essa desassociação como havia no passado, e eu vou mostrar aos amados irmãos. Antigamente havia a ideia, que é a permeada no nosso meio, daquilo que é sacro, santo e aquilo que é secular. Então nós aprendemos facilmente na nossa cultura dividir o pensamento entre aquilo que é santo e aquilo que é secular. Se você sentasse numa mesa e conversasse com um puritano, ele ia lhe dar uma repreensão, porque na cabeça puritana não existe essa divisão, essa dicotomia, essa dualidade, de que uma hora você é santo e uma hora então você é secular. Lá fora no trabalho, ali é secular, você não é o santo dentro da igreja. O puritano dizia: não, nós somos santos onde quer que estejamos. Nosso trabalho é um trabalho santo, não há essa dualidade como havia no pensamento. Então ele vai dizer o seguinte: desde muito cedo havia um conceito de dualidade, ou seja, que existia apenas 2 tipos de trabalho, o sagrado e o secular. Essa ideia do secular, ela não nasce tão cedo.
Desde a época dos judeus, os escribas já agradeciam a Deus pela ideia que eles tinham dessa divisão e essa dualidade. Um escriba, quando ia agradecer a Deus em suas orações, ele sempre agradecia porque ele não fazia parte da outra classe, a classe que ficava nas esquinas, nas praças, aguardando o trabalho. Ele agradecia a Deus porque ele fazia parte de uma classe seleta que sentava à mesa do Senhor para buscar sabedoria. Eusébio, da Igreja Católica, que está aí transcrito também a ideia dele, vai dizer o seguinte: 2 modos de vida foram dados pela lei de Cristo à sua igreja. Uma está acima da natureza e além do viver humano comum, inteira e permanentemente separada da vida habitual comum da humanidade. Essa parte dedica-se ao serviço de Deus. Tal é então a forma perfeita da vida cristã. A outra, o outro lado, é mais humilde, mais humano, permite aos homens ter mentalidade para a lavoura, para o comércio, para outros interesses mais seculares do que o da religião. Nesse tipo, ou nesse ponto, é um tipo de grau secundário, abaixo da piedade que é atribuído a eles. Então ele já apresenta, a partir do século IV, século V, essa ideia que permeava a igreja. O que era sagrado? O serviço que era voltado para a igreja. Então, por exemplo, um monge tinha um trabalho santo, mas o comerciante não, o trabalho dele era secular. Por quê? Porque para essa ideia dualista, o que era santo? Somente aqueles serviços, aquelas práticas que eram praticadas e dedicadas ao Senhor. Nesse ponto, então, eles tinham uma percepção de que havia uma dualidade, que é muito baseada e que permeia a nossa mente hoje. Muitas vezes você pergunta para uma pessoa o que ela faz, ela pergunta: na igreja ou na vida secular? Por quê? Porque a gente aprendeu facilmente a fazer essa divisão. E quando nós olhamos para o legado puritano, eles vão dizer: não, mas não há essa divisão. Todo trabalho é santo para o Senhor, porque no meu trabalho, na minha prática, eu devo glorificar a Deus e santificar naquilo que eu estou fazendo. Todo trabalho, então, só tem um nível, que é santo, independente do que seja. Lógico que Martinho Lutero, um dos reformadores, vai nos ajudar a entender isso quando ele escreve e derruba essa ideia, quando ele diz: mais do que qualquer outro que derrubou a noção de que clérigos, monges e freiras engajados em um trabalho mais santo do que a dona de casa ou comerciante. E então ele, juntamente com João Calvino, escreve: é um erro que aqueles que fogem dos afazeres do mundo e engajam-se em contemplação estão vivendo uma vida angélica. Sabemos que os homens foram criados para ocuparem-se com o trabalho e que nenhum sacrifício é mais agradável a Deus do que quando cada um atende ao seu chamado e procura viver completamente em prol do bem comum. O que ele está dizendo é que agora ele está trazendo à luz do caminho da reforma que não existe essa divisão. O homem, o comerciante, deve ser um comerciante pautado na santidade de Deus e todo o seu trabalho evidenciar a glória de Deus. Então o comerciante, quando fosse pesar a farinha, deveria pesar e utilizar pesos corretos. Ele não poderia infringir, porque aquele trabalho deveria exaltar o Deus a qual ele diz e professa servir. Nessa ideia, e Martinho Lutero nos ajuda a corrigir, um certo sapateiro pede para Martinho Lutero, à luz da reforma, que ele precisava servir a Deus, porque ele tinha a cabeça de que o serviço dele era um serviço secular. E então ele diz: Senhor Lutero, o que eu devo fazer para servir a Deus? E Martinho Lutero pergunta para ele: o que tu fazes? E ele diz: eu sou um velho sapateiro. E ele diz: então volte para casa, use o melhor material, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço justo, e assim você estará servindo a Deus. Então ele nos ajuda a entender, amados irmãos, que o trabalho diante dos olhos de Deus deve evidenciar a sua glória, qualquer que seja o nosso trabalho. Esse trabalho, sendo honesto, ele é um trabalho santo, pois pela minha prática
pelaquilo que eu faço, deve trazer a santidade e a perfeição de Deus e a sua justiça nos meus atos. Comerciante, quando for agir, deve agir com santidade, com justiça, vender de forma correta, de preço justo, não utilizar pesos e medidas diferentes. O gari, que é o que nós chamamos, deve fazer o seu trabalho para a glória de Deus, com alegria, com contentamento. Por mais simples que seja o seu trabalho, esse trabalho traz a alegria do próximo, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós realizamos o nosso trabalho, nós devemos realizar o nosso trabalho da melhor forma possível, porque quem está se beneficiando é o meu próximo, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando esse meu próximo usufrui dessa verdade, então Deus está sendo glorificado e santificado pela minha prática. É assim, amados irmãos, que um puritano entendia a sua vida. Próximo slide diz assim: toda tarefa de valor intrínseco integra toda a vocação de uma vida espiritual de um cristão. Faz todo o trabalho consequentemente ou consequencialmente, tornando a arena para a glorificação e obediência a Deus e expressão do amor pessoal por meio do serviço ao seu próximo. É o que eu acabei de dizer aos amados irmãos. Quando nós realizamos o nosso trabalho, nós devemos realizar o nosso trabalho à luz dessas duas verdades. Primeiro, existe um Deus que é santo, que me abençoou com um trabalho que deve ser santificado pela minha prática. Segundo, como é que eu mostro essa santificação? Pela oferta do serviço ao meu irmão. O meu irmão vai evidenciar a glória de Deus quando ele olhando para essa prática, ele saber que o seu próximo, aquele que está exercendo o serviço, não se preocupe não, olha para mim, eu vou tentar engrossar a voz. Então ele percebe que se esse irmão está realizando o seu trabalho com toda honestidade, então Deus está sendo glorificado. Por isso o lema, e eu vou ficar sempre repetindo aos amados irmãos, para que nós inculquemos isso, a nossa vida, trazendo ao legado dos puritanos, todas as áreas da nossa vida, toda a nossa vida deve evidenciar a glória de Deus. Deus deve ser glorificado, deve ser exaltado. Segundo ponto, amados irmãos, William Perkins declara que as pessoas podem servir a Deus em qualquer espécie de chamado, mesmo que seja de varrer a casa ou guardar as ovelhas. Deus deve ser glorificado dessa forma. Por mais que nós julguemos o trabalho, por mais que julguemos esse trabalho simples, o simples a fazer de varrer a casa e preparar a casa evidencia a glória de Deus. Porque lembra do escritor de Provérbios, quando ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola destrói com as suas próprias mãos. O mesmo escritor vai dizer que morar numa casa com uma mulher briguenta, emburrada, é a mesma coisa e a sensação de mastigar areia. Melhor fosse construir uma chupanazinha no final do quintal e ficar lá quieto e sossegado. Esses simples afazeres, as coisas mais simples, nós devemos fazer para a glória de Deus. Irmão número slide 18. Quando for botar, não precisa pressa não. Então o objetivo puritano era servir a Deus não simplesmente no trabalho, nesse trabalho no mundo, mas por intermédio do trabalho. John Cotton aludiu isso quando escreveu: um verdadeiro crente vive na sua vocação, ou seja, no seu chamado, para aquilo que Deus escolheu que ele fizesse, pela sua fé. Não apenas na minha vida espiritual, mas até na minha vida civil neste mundo. Toda a vida que vivo é pela fé no Filho de Deus. Ele não isenta qualquer parte da vida, da agência da nossa fé. Tudo, absolutamente tudo, tem que evidenciar essa certeza. Existe um Deus santo assentado no seu trono. Esse Deus santo é soberano e ele vocaciona, ele chama pessoas para o trabalho.
E esses trabalhos, eles são os mais distintos possíveis. Mas esses trabalhos, por serem distintos, diferentes, não se tornam um melhor do que o outro, um mais santo do que o outro. Todos estão no mesmo nível. Quem vai fazer esse trabalho, julgado à luz daquilo que os nossos próximos vão experimentar, somos nós. Se nós fazemos bem, Deus é glorificado e o próximo é abençoado. Nesse comum acordo, nessa sociedade bem ajustada, que era o grande plano puritano, então a justiça de Deus era evidenciada pela minha prática. Não era pelo que eu falava, é pelo que eu vivia, pelo aquilo que eu fazia. O cristão então deveria ser capaz de prestar boa conta não somente do que é a sua ocupação, mas também do que é o que ele é na sua ocupação. Não é bastante um crente ter uma ocupação, ele deve cuidar da sua ocupação como convém a um crente. O que é isso? Responsabilidade cristã. Tema tão difícil no nosso meio, em que no nosso trabalho nós facilmente nos equiparamos com as pessoas de culto. Não é difícil, amados irmãos, a gente está em meios e as pessoas se admirarem quando alguém diz assim: ele, fulano de tal, é crente. O outro olha assim e diz: tu é crente? Ora, mas por que essa falta de percepção? Porque nós perdemos a noção daquilo que os puritanos deixaram de legado para nós, a santidade no trabalho. Eu não devo apenas entender que eu fui chamado para um serviço, eu devo entender que eu fui chamado para santificar a Deus nesse serviço, que eu tenho uma vocação, essa vocação é um chamado, e esse chamado ele deve ser executado da melhor forma possível, para a glória de Deus. Qual é então o conceito puritano de chamado, de vocação? Todo cristão, diziam os puritanos, tem um chamado, uma vocação para o trabalho. Segui-lo, então, é obedecer a Deus. O efeito importante dessa atitude é que ele torna o trabalho uma forma de corresponder a Deus. Aí nós temos aqui o segundo ajuste da nossa visão de trabalho. Os puritanos estão dizendo que o nosso trabalho é um chamado de Deus para executar aquilo que Deus assim prevê para a sociedade. Então você não está naquele trabalho porque aquele trabalho dá muito dinheiro. Você é chamado e vocacionado por Deus para ser uma bênção e glorificar a Deus naquele local que você está. Se nós olhamos para a nossa sociedade, como é que nós nos orientamos em chamado, em trabalho? Pelo aquilo que dá mais, não é? Você pega um jovem, pergunta o que ele quer ser, ele talvez não tenha capacidade de nada, mas a primeira coisa que vem à cabeça dele: eu quero ser um médico. Talvez não tenha nem vocação para isso, mas a sociedade ensinou que ser médico é ganhar bem. Se você conversasse com um puritano, segunda roda de conversa, e botasse ele numa mesa e perguntasse como eu devo escolher o meu trabalho, ele diria para você voltar para casa e orar a Deus e suplicar a Deus para que lhe mostrasse qual era a sua vocação, para o que você foi chamado. E nessa vocação, naquilo que você tinha habilidade, condições, prática de fazer, você deveria fazer da melhor forma possível. E talvez você dissesse assim: mas irmão puritano, mas esse trabalho não dá dinheiro. E ele diria: você não foi chamado para nesse trabalho, nessa terra, ser beneficiado por dinheiro. Você foi chamado para glorificar a Deus. Dinheiro, bênçãos, o resultado é consequência daquilo que Deus vai te abençoar. Toda a bênção do trabalho, o resultado do trabalho, diria o puritano, é bênção de Deus. Então, em qualquer área que você for chamado, faça-o da melhor forma possível. Seja honesto, seja justo, glorifique a Deus, exalte a Deus e, acima de tudo, tenha a mentalidade da santidade de Deus. Deus é santo. Você foi chamado por um Deus santo para exercer um trabalho, e esse trabalho deve ser santo, para a glória de Deus. Qual era a motivação de recompensa, como eu disse aos amados irmãos do trabalho? Ao ver o trabalho como uma mordomia para com Deus, os puritanos abriram caminho para uma nova concepção das recompensas do trabalho, como sugerido no comentário de Richard Steele.
estímulo quando ele diz: vocês trabalharam ou trabalham para Deus, que certamente os recompensará, para contentamento do seu coração. O que é isso? Nenhum puritano olhava para o trabalho em prol de ganhar muito dinheiro. Ele olhava para o trabalho com a habilidade que Deus havia dado para ele, vocacionalmente, para ele exercer aquele trabalho. Dinheiro não era a preocupação dele, porque eles entendiam que Deus é soberano e dá o pão, e esse pão é o pão de cada dia. Não havia necessidade de preocupação em juntar bens, tesouros nessa terra, uma vez que Deus soberano supre todas as nossas necessidades. Então, quando nós realizamos um trabalho, eu não realizo um trabalho para ganhar dinheiro primordialmente e somente para isso. Eu realizo o trabalho porque Deus me chamou para esse desígnio na sociedade comum, para que a glória e a grandeza de Deus seja evidenciada. Mas, irmão, então como é que eu me sustento? O Deus que supre toda necessidade há de dar o pão de cada dia. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Isso, amados irmãos, traz a terceira correção da nossa visão de trabalho. Nós não podemos, amados irmãos, buscar trabalho em prol de enriquecer, porque o nosso Senhor disse: não junteis tesouro nessa terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Juntai, pois, o vosso tesouro, acumulai-vos o vosso tesouro no céu, onde o ladrão rouba e a traça corrói. Lá é que deve estar o nosso tesouro, pois disse Deus, Jesus Cristo: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Que o nosso coração esteja para glorificar a Deus, meus amados irmãos. Caminho agora, amados irmãos, para a parte final. Sucessão e bênção de Deus, não algo conquistado, era a ideia que eles tinham. Se eu tenho alguma coisa, irmão, você está dizendo que o puritano então não prosperava? Era um miserável? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o puritano nos devolve a visão do que era o resultado do trabalho. Ele nunca viu o trabalho como uma forma de passar por cima de alguém. Ele via no trabalho, se ele prospera, ele então entendia que Deus estava dando todas essas bênçãos. Não era resultado dos seus braços, não era resultado da sua mente brilhante, do seu intelecto, da sua inteligência, da sua capacidade de fazer alguma coisa. Ele entendia que todo o resultado, as bênçãos que eram derramadas, eram simplesmente porque Deus era gracioso, e Ele dava a quem Ele queria, à medida que Ele queria. Então Ele dava a alguns mais, outros menos, mas mesmo assim, esse mais e esse menos supria a necessidade da família, a tal ponto de que um puritano descansava nessa certeza: fui jovem, velho, e hoje observo tudo isso e tenho uma certeza: nunca vi um justo mendigar o pão. Era a certeza que eles tinham. Deus supre as nossas necessidades. Qual é a responsabilidade do trabalho? Fazer da melhor forma possível, com essa responsabilidade de santidade que deveria permear o nosso entendimento como um todo. Então, o que motivava esses homens, se não era dinheiro, se não era prosperidade, se não era crescer na vida, se destacar na sociedade? Outra herança que os puritanos legaram na visão do trabalho foi a necessidade de um senso de moderação. Eles tentaram, em teoria, manter uma posição média ou intermediária entre os extremos da ociosidade, do homem ser preguiçoso, e por outro lado se tornaram escravos do trabalho. Que coisa importante, amados irmãos. Porque se nós corrigirmos a nossa visão, e nós entendemos que o trabalho deve ser uma bênção e não uma maldição, e que o trabalho é resultado da bênção de Deus, então o trabalho não pode me escravizar. O trabalho não pode botar uma faca na minha jugular, não pode colocar uma faca na minha sangria e me tomar e me roubar da minha família, do meu Deus, do meu relacionamento com Ele. Então o puritano olhava e dizia: o homem foi chamado para o trabalho e deve trabalhar. Essa é a responsabilidade dele. Então não existe esse negócio do homem dizer que não tem uma vocação para o trabalho. Ele tem que trabalhar porque ele foi chamado para o trabalho. Por outro lado, mesmo sendo chamado para o trabalho, ele não pode ser um escravo do trabalho. Ele precisa aprender que o trabalho é uma bênção e não uma maldição.
O trabalho não pode roubar a bênção que Deus lhe deu. Por isso, o puritano, amados irmãos, vai nos ensinar a fazer uma divisão correta do nosso dia, da nossa semana, do nosso horário, para a glória de Deus. O puritano tinha tempo para a família, coisa que nós não temos. Tinha tempo para os filhos, coisa que nós não temos. Tinha tempo para Deus, coisa que em grande medida nós não temos. E tinha tempo para o trabalho. Nenhum desses homens que nos deixaram esses legados, que se preocuparam com tudo isso, eram vagabundos, ociosos. Pelo contrário, eram homens dedicados e preocupadíssimos com a justiça, homens que viviam no judiciário, mas eram preocupados com a justiça, estudavam horas e horas, eram homens de literatura, liam livros e mais livros, haviam bibliotecas gigantescas que eu e você talvez em toda a nossa vida não teríamos condição de ler os livros desses homens liam. Eles dedicavam-se ao conhecimento, mas esse conhecimento não era para se exaltar e exacerbar acima dos outros, mas era usar esse conhecimento para trazer o benefício do próximo e evidenciar quem é Deus. Deus dá o conhecimento e a inteligência ao homem, então esse homem deve usar essa inteligência, esse conhecimento para o bem comum. Só assim nós utilizamos a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso trabalho para glorificar a Deus. Podemos então vislumbrar aqui a crença puritana sobre Deus como aquele que chama as pessoas a realizar tarefas, sobre a dignidade do trabalho, sobre como a atitude apropriada e dirigida aos objetivos do trabalho pode transformar toda e qualquer tarefa em uma atividade sagrada. Não há mais divisão entre sagrado e secular. O seu trabalho, o simples fato de você lavar uma louça em casa é sagrado, pois deve evidenciar a glória de Deus na sua submissão a esse Deus. Nós aprendemos aqui, amados irmãos, em quarto e último lugar, a correção da nossa vida, que o nosso trabalho não deve trazer a nossa tristeza, não deve ser um peso, se nós entendemos como uma vocação da parte de Deus, deve ser uma alegria. Então o puritano ia para o trabalho e ele ia fazendo a seguinte oração: obrigado, Deus, obrigado, porque eu poderia estar em casa, ocioso, preguiçoso, mas o Senhor me deu uma vocação, o Senhor me chamou para um trabalho, o Senhor chamou para uma missão. E ele continuava os passos e dizia: Senhor, não deixe que eu deturpe, que eu manche esse chamado que o Senhor me deu, pois esse chamado deve dizer quem o Senhor é. Senhor, pela minha atitude, não me deixe romper e corromper aquilo que o Senhor me deu, pois é santo, é para a tua glória. E eu encerro com os amados irmãos, colocando uma pecha, o último slide, um conceito errado a respeito dos puritanos trouxe a mentalidade principalmente ocidental. Se criou a mentalidade de que o puritano zelava tanto e gostava tanto do trabalho que ele era uma espécie de ganancioso. Queria trabalhar para obter mais. Isso é uma mentira. Falso ou verdadeiro? Falso. O puritano não era ganancioso, pelo contrário, ele não tinha apego ao dinheiro, nada disso. A bens materiais não era a preocupação dele. Se você assistir filmes, seriados que tentam retratar os puritanos, vocês vão ver que em grande medida eles se mudavam de um local para outro, saindo da Inglaterra para a Nova Inglaterra ou América, Estados Unidos, e basicamente as suas mudanças eram a roupa do corpo. Não tinham tanta preocupação com isso. Às vezes levavam talheres, que eram muito comum na época, talheres de prata, herdado das famílias. Mas fora isso, essa preocupação de estar desmontando o guarda-roupa, nada disso, porque eles entendiam que para onde Deus estava enviando, lá tinha a providência de Deus, lá Deus supriria, lá Deus daria toda a alegria que eles precisavam, lá, pela força do seu braço, pela vocação que Deus os dava, eles conquistariam o que estavam deixando para trás. Para trás ficava uma bênção que Deus deu, talvez abençoaria outra. Para frente
estava a providência de Deus. Eis que estarei convosco, eu serei a vossa entrada e a vossa saída. Essa era a perspectiva puritana. Por isso, amados irmãos, a quinta coisa que nós precisamos olhar é que a nossa vida, o nosso trabalho e o legado que os puritanos nos entregam é, primeiro, o nosso trabalho não pode mudar a lupa que nós precisamos olhar para a glória de Deus. Nós não podemos olhar para o nosso trabalho como uma forma de ganância, porque é pela ganância que nós vemos destruição nos lares, no próprio emprego, pessoas passando por cima de outras pessoas, mentindo, usurpando, inventando falsos testemunhos para se darem bem. Se a nossa visão for a correta do puritanismo, nós não teremos essa preocupação. Segunda coisa, os puritanos são viciados no trabalho? É evidente que não. Eles tinham uma percepção de que não poderiam ser preguiçosos, precisavam trabalhar e tinham prazer. O trabalho árduo para eles era satisfação. Um puritano ia para um trabalho árduo de aradar a terra e fazia isso com uma alegria imensa. Lançava a semente com uma alegria imensa, voltava para casa, se ajoelhava na mesa, na beira da mesa instalada do pão, orava a Deus, junto com a esposa e com os filhos, suplicando a Deus que derramasse chuva e que eles tivessem uma boa colheita. Essa era a perspectiva, nada mais do que isso, porque eles entendiam que Deus é o nosso Senhor. Então eles fazem umas coisas para enriquecer? Também não. Todas essas festas a respeito do puritanismo, a respeito do trabalho, são mentirosas, é uma visão deturpada daqueles que não querem recuperar e entender esse legado tão importante, a ética puritana do trabalho. E nós precisamos resgatar isso, meus amados irmãos. Nós precisamos olhar para o nosso trabalho, não como o nosso Senhor. Ele não é o nosso Senhor. Nosso trabalho é uma pequena dádiva que Deus nos dá para nos tornar, olhando para os homens que são provedores, protetores e sustentadores. Mas não são escravos do trabalho, são escravos de Deus. As mulheres, uma sociedade tão dinâmica como a nossa, e que as mulheres não ficam mais no lar, estão no mercado de trabalho também, não se sujeitam a uma visão deturpada que nós temos de uma sociedade em que a mulher precisa ser empoderada, e para ser empoderada, ela não pode se submeter e se subjugar ao seu marido. Ela pode até se submeter ao patrão, mas ao marido não. E essa é uma visão deturpada das coisas. A visão lógica do puritanismo é homem no trabalho, mulher em casa, orientando e ensinando os filhos. Essa é a visão. Eu quero encerrar com os amados irmãos, lendo alguns versículos para os queridos, e agora será de forma bem rápida. Lendo alguns versículos para os amados irmãos, para que os amados irmãos entendam o que nós precisamos compreender a respeito do que eu falei aqui. Nós, amados irmãos, assim como os puritanos nos ensinaram, nós precisamos ser homens e mulheres de palavra. Nós não podemos ficar apenas baseados no disse e disse. Nós precisamos ir à Escritura e examinar se tal visão é correta. Eu queria ler alguns textos e mostrar aos amados irmãos qual era a visão puritana. Prometo agora caminhar para a parte final. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O puritano, amados irmãos, olhava para esse texto com a percepção da responsabilidade humana do trabalho. Desde a criação, o homem já recebeu esse legado do trabalho. Então, o trabalho é uma bênção de Deus, não uma maldição. O trabalho não é resultado da queda. Depois da queda, a gente tem algumas complicações, mas o trabalho foi dado desde a criação como uma bênção para o seu povo. Segundo texto, amados irmãos, Colossenses, e tem muitos outros, eu escolhi só esses para os amados irmãos entenderem. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Diz assim o texto:
Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Essa passagem, amados irmãos, destaca a importância de se realizar o trabalho para o próximo, olhando no próximo o nosso Deus. Por isso, você, irmão, que é um comerciante, quando for vender a sua mercadoria, não pense em ganhar acima daquilo que é honesto e que é verdadeiro. Porque você está fazendo uma transação, como diz o texto, fazei como para o Senhor. Todos os nossos negócios nós devemos fazer pela ótica que os puritanos nos ensinam, como se Deus estivesse diante de nós, fazendo essa transação e esse negócio conosco. Fazer como para o Senhor. Terceiro texto que eu quero examinar com os amados encontra-se em Provérbios capítulo 10, versículo 4, que diz: a mão diligente a governará, mas a negligente será tributada. Essa passagem, amados irmãos, destaca a valorização da diligência do trabalho árduo como caminho para o sucesso. Você quer ser bem sucedido? Precisa jogar na Mega Sena, não. Você quer ser bem sucedido? Não jogue nesses jogos de aposta que aparecem para você, não. Quer ser bem sucedido? O texto está nos dizendo aqui: mão diligente, trabalhe, olhe a vocação que Deus lhe chamou e trabalhe, execute o seu trabalho, seja honesto, justo e espere do alto céu a providência de Deus. Amém. Provérbios capítulo 13, versículo 4: a alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma do diligente será farta. E então nós temos aqui a percepção da importância do trabalho. Quem não trabalha, que não come. Você quer comer? Quer ser bem? Quer se alimentar bem? O princípio é esse: trabalho. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses e diz: aquele que roubava, não roube mais, que há uma transformação. O que ele deve fazer? Só não roubar e ficar esperando alguém que tenha pena e dê? Não roube e trabalhe, para que tenha o seu próprio sustento e tenha com que ajudar o próximo que bater necessidade à sua porta. Que Deus, amados irmãos, e o último texto, possa nos abençoar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Essa passagem, amados irmãos, enfatiza a responsabilidade cristã sobre a família. E nós, amados irmãos, precisamos analisar isso com belo cuidado, porque muitos de nós somos tentados a ser melhores, mais complacentes, mais diligentes com os de fora do que com os de dentro. Nós precisamos, amados irmãos, perceber que se nós negamos a providência, o cuidado, o sustento, o zelo, a proteção, o carinho para os da nossa casa, nós negamos a nossa fé, pois a nossa fé diz: ame a vossa esposa, à luz da família, sacrificialmente, como Cristo amou a Deus. Por isso, que quando nós olhamos o mundo lá fora, e que uma pessoa é capaz de gastar dias e dias trabalhando, e pegar aquele dinheiro suado e torrar em cachaça, porque ele tem a alusão e a percepção de que aquilo é a alegria dele, ele comete o erro todo de relegar a família à escravidão do seu vício. E o puritano, amados irmãos, olhava exatamente o contrário. O puritano não tinha vícios, porque ele entendia que se era para ter alguma coisa, essa coisa era a família. E essa família deveria estar sob o seu cuidado, sob a sua proteção e sob o zelo de Deus. Que Deus, amados irmãos, nos abençoe. Os homens olhem para esse pequeno espaço de ensinamento. Nós temos que precisarmos de muito tempo para discorrer sobre esse tema. Tem espaço para discorrer sobre tudo isso. Mas queria desafiar os amados irmãos a se interessarem pelo tema e buscarem conhecimento a esse respeito. Busquem, procurem ler, procurem informação, varram a internet e procurem isso.
existe um canal chamado Charles Spurgeon, que é a escola, e ela disponibilizou um material, os puritanos, história e legado, 10 aulas, 10 videoaulas extensas, em que o pastor Marcos Grandunato discorre a respeito do que foi o movimento, quando iniciou, principais nomes, legados, teologia e a visão de mundo que eles tinham, e que os amados irmãos podem ser ricamente informados e abençoados com essas informações. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, que Deus, amados irmãos, aplique essas verdades no nosso coração, e que nós sejamos desafiados a isso que nós estamos olhando, a corrigirmos algumas coisas na nossa vida. Talvez você, amado, é alguém que só tem olhos para o trabalho. Os seus irmãos na fé do passado lhe ensinam a não ter essa visão. Ele ensina a olhar para o trabalho como uma bênção, não como uma maldição. Talvez você é alguém que olha para o trabalho como sendo prova e resultado do dinheiro no seu bolso. Eu não estou dizendo que você deve trabalhar de graça. Estou dizendo que a sua visão não deve ser o dinheiro, o mundo, os bens materiais. Deus vai lhe dar tudo o que você precisa. Ele não vai te abandonar. Nós precisamos corrigir essa visão também. Talvez você seja escravo e não tenha tempo para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu casamento. Talvez você tenha tempo só para o seu serviço, para resolver os problemas. Talvez você tenha a falsa percepção de dizer, não, mas se eu não tiver, aquilo ali não resolve. Não, isso não é verdade. Se você não tiver, as coisas continuam da mesma forma, porque antes de você tinham outros e passaram. Senhor nosso Deus e Pai bendito, Senhor celestial, Deus, obrigado, ó Pai, pela oportunidade que nos dá essa noite de passearmos um pouco na história desses homens e mulheres do passado, em que Ele nos ensina, ó Deus eterno, a corrigir a nossa visão a despeito de tudo na nossa vida. Ó Deus, nosso tema essa noite foi olhar e mudar a nossa cosmovisão a respeito do trabalho, entendendo que o trabalho, ó Deus eterno, ele premeu e nasce no coração de Deus. Então nós não podemos, ó Deus, e não fomos colocados apenas, ó Deus eterno, por amor ao dinheiro. Nós precisamos, ó Deus eterno, entender que o trabalho, ó Pai, é a providência do Senhor para nós. Deus, nos dê a visão correta daquilo que nós devemos ser aqui nessa terra. Eles lá atrás, ó Deus Pai Santo, viveram e tiveram a oportunidade de muitos deles começarem do zero. Nós não, Deus. Nós precisamos, ó Deus eterno, retornar na fonte, ao passado, olhar o que esses homens fizeram, os passos que eles deram, a coragem que eles tiveram, e, ó Deus eterno, te pedir força, na ação e na unção do Teu Espírito, para olhar para essas verdades, voltarmos para a palavra e somente para ela, e santificar e mudar a nossa visão de mundo, e principalmente de trabalho, para a glória e louvor do Teu nome. Que nós, ó Deus eterno, possamos dizer para a nossa família, para os nossos filhos, esposa e esposo, no nosso lar, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E então, ó Deus eterno, voltar a levantar e a hastear a bandeira do lema dos puritanos, que a nossa vida, a nossa família e o nosso trabalho seja para a glória de Deus. É o que nós te pedimos, agradecidos pela oportunidade que tu nos deste. Amém. Amém?